Queridos, aleluia, glória a Deus. Obrigado, queridos. Obrigado, o melhor grupo de louvor do mundo é o nosso. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, milionários. Deus é bom. Aleluia. Deus é bom e o diabo não presta. Amém. Amém, amém, amém. Eu estou notando, ei, vocês que estão aí atrás, eu quero vocês todos aqui na frente. Vem, por favor, vem para frente, por favor. Obrigado. Muito obrigado, queridos. Amém. Por favor, vem mais para frente. Apenas as diaconisas ficam lá atrás, que elas estão trabalhando. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Que bom que vocês estão aqui. Para mim é bênção. Esse lugar não é casa de Deus somos nós. Mas esse é um lugar separado para louvor e adoração do povo de Deus. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem, por favor, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Corrigida fiel, Rayara. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Amém. 3 palavrinhas só. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Sem cessar quer dizer sem parar. Alô? Orai sem cessar quer dizer também orar sem parar. A questão aqui não está falando de, como alguns têm, momentos de oração. Um momento de orar. Estamos passando dificuldade, vamos orar. Estamos passando por problema, bora orar. Precisamos comprar um negócio, vamos orar. Estamos endividados, vamos orar. Estamos precisando ampliar a casa, vamos orar. Estamos querendo tirar o pastor, vamos orar. Não estou gostando dessa igreja, vamos orar. Estou passando por isso, vamos orar. Isso é uma prática nefasta de oração. Não vem me dizer que Deus é o primeiro lugar na sua vida, se durante a sua vida você só tem momentos de oração. Porque quem ama quer estar junto. Vou dizer de novo, quem ama quer estar junto. E se eu só tenho momentos de oração com Deus, como é que Ele é o primeiro lugar na minha vida? O primeiro lugar na minha vida é com quem mais eu me ocupo nos meus pensamentos. Concordam? Se você diz que Deus é o primeiro lugar na sua vida, meu irmão, você vai orar sem cessar. Por que orar sem cessar? Porque ninguém fala tanto com você como Deus fala. A oração, meu irmão, é uma prática de tempos remotos. Tudo quanto é de religião, seja no âmbito oriental ou ocidental, no mundo, tem prática de oração. Eles oram para ídolos, oram para pessoas, oram para demônios, oram para tudo. A oração é uma prática constante. Nós que somos de Deus, oramos e falamos com Deus. Estão entendendo isso? Nós oramos e falamos com Deus. Mas se porventura você só busca a Deus nos momentos da dificuldade, no momento do problema, você não está servindo a Deus, você está querendo se servir de Deus. E Deus não é teu servo, muito pelo contrário, é você. Tema da ministração de hoje: ore. Ore. Quando fala que orai sem cessar, está falando, meu irmão, de uma vida de oração. Orar é bom, orar é maravilhoso. Existem vários tipos de oração, assim como existem vários tipos de fé. Mas o que prevalece, o mais importante, o propósito principal da oração é justamente a intimidade e o diálogo. O homem e a mulher não foram feitos para viver isolados.
Quando uma pessoa se isola, a Bíblia diz que ela busca seus próprios interesses, ou seja, chama de egoísta. Está apenas pensando em si. Quando uma pessoa se isola, ela simplesmente está parando, está, digamos aqui, sabotando o plano de Deus. Escute bem, para ela e para uma outra pessoa. Por quê? Porque quando você se isola, você não pode abençoar ninguém. Alô? O homem e a mulher foram feitos para estar juntos. Jesus orou por isso. Ali ó, Evangelho de João, no capítulo 17, fala: para que todos sejam um. Precisamos disso. Denominação nunca foi ideia de Deus. Deus nunca planejou, projetou denominação. Ai pastor, mas se ele nunca planejou, porque ele permitiu? Aí é que está, ele não permitiu, foi a gente que fez. Tem tanta coisa que acontece aqui na terra que Deus não permite. Ficou silêncio. Aliás, eu estou começando a me especializar em pregações que deixam todo mundo em silêncio. Estou começando a ficar especialista nisso. Mas a verdade é essa. Um casal, presta bem atenção nisso. Um casal, né, eles casam para ser o quê? Um. E quando se trata de um, quer dizer que não tem ninguém no meio. Filho não pode ficar no meio. Filha não pode ficar no meio de casal. Não, eu quero ouvir mais améns. Obrigado, dona Inês. Filhos não pode ficar no meio de casais. Trabalho não pode ficar no meio de casal. E se dinheiro ficar no meio de casal, meu irmão, já está fora da vontade de Deus. Eu estou dizendo no dia a dia, na prática e tal, na conversa. Quando você se junta ao Senhor, você se torna um só espírito com Ele. Nada tem que ficar nesse meio. A sua comunhão com Deus tem que ser tal que nada pode ficar nesse meio. Se você não tem tempo para orar, se você não tem tempo para conversar com o Senhor, você terá tempo para sofrer coisas que você não deveria sofrer. Sim, existem coisas que nós sofremos nessa terra, mas muita coisa seria evitada se tão somente a gente orasse. Muitos casamentos não chegariam no divórcio. Muitos não chegariam no divórcio, nem todos não. Muitos não chegariam no divórcio se tão somente a gente orasse. Muitas pessoas não iriam se suicidar se nós tivéssemos a percepção em nosso coração de orar por elas. Está todo mundo entendendo isso? A oração é um diálogo. Pessoas muitas vezes chegam para mim, me pedindo conselhos, fazendo gabinete e tal, e eu vou caso a caso. Mas existem certos casos que eu digo: você já falou com Deus? Aí a pessoa: já orei. Ok, e o que foi que ele lhe disse? Pronto, é aí nesse ponto que a grande maioria dá o freio. Pense na cara, parece que levanta o freio de mão na hora que o carro vem. Foi que ele lhe disse. Eita glória, a unção está forte aqui hoje. Estava conversando com a Thaís hoje, estávamos falando disso. Você orar, meu irmão, e você ouvir as instruções de Deus. Por que que muitos de nós estamos orando e não estamos vendo resultados? Porque a gente não para ouvir a Deus. A gente ora, mas só a gente que fala. Já pensou? Você começa a conversar com uma pessoa e só você fala e o outro quer falar e você não, mas tem isso e tem... Aí, recebe em nome de Jesus, amém. Tu recebesse o que, criatura? Aí chega num culto daqueles que levanta a mão aí para receber a vitória. Levanta a mão para receber a vitória. Aí o pessoal levanta a mão. Eita, a vitória é minha. Não é nada. Olha, meu irmão, vai ser hoje, é hoje e tal. Aí o é hoje vira amanhã, vira depois de amanhã, vira a próxima semana, depois do próximo mês e nada. Por quê?
Porque não existe bênçãos preparada por Deus para quem não pratica a sua palavra. Existem planos específicos de Deus para cada vida, e existe o plano geral de Deus para todos nós. O plano geral de Deus para todos nós está na palavra, princípios. Mas existe o plano específico de Deus, e esse plano é revelado através da oração. Cheguei na loja e tinha uma moça lá que era crente. Rapaz, ela veio com um sorriso de orelha a orelha e disse: eita glória, Deus é bom. Diga: é mesmo, é bom. Olha, Deus é muito bom, estou tão feliz. Aí me deu um abraço. Diga: amém, irmã, que bênção. Eu não te conto. Diga: conta, porque eu quero saber também, quero me alegrar. Eu vou me casar. Eu digo: amém. Tu vai casar? Amém, amém, glória a Deus, que bênção, amém. E é esse ano. Diga: amém, glória a Deus, aleluia, que bênção. Você declarou isso? Não, Deus usou uma profeta e disse que ia casar esse ano. Ah, meu amigo, aí nessa hora, aí foi a vez de eu levantar o freio de mão. Quem? Irmãos, olha, nós já tivemos conferência profética aqui. Eu já fui usado no ofício do profeta. Mas qualquer coisa que um profeta falar, e escute bem, preste atenção nisso. Qualquer coisa que um profeta falar e não concordar com o que Deus já falou contigo, não é para você. Não é para você. Tem que concordar com algo que Deus já falou para você. Eu tinha 7 anos quando Deus disse que eu era pastor. Só que aí, quando cheguei na minha adolescência, eu não queria ser pastor. Aí eu fugia de profeta. Só de um dizer: eu tenho que ser pastor, diga: Jesus. Por quê? Porque eu sabia. Deus já tinha falado comigo. Antes de Deus usar alguma pessoa, escute bem, para falar algo para você, Ele vai falar diretamente a você. Vou dizer de novo: antes de Deus usar uma pessoa para falar com você, Ele vai falar a você. E como é que Ele vai falar a mim, pastor? Oração, diálogo. Está no carro, está orando. Está no ônibus, está orando. Está no metrô, está orando. Está caminhando, está orando. Está na academia, está orando. Antes de comer, vai orar. Teve uma certa vez, rapaz, que alguém ficou chateado comigo, Mauro, porque disse: rapaz, aquela comida me fez muito mal. Aí eu disse: tu orou antes? É claro que eu orei. Digo: ah, tá, tudo bem. Porque, peraí, o que é que tem a ver? É porque a Bíblia diz que pela palavra e a oração o alimento é santificado. Você orou antes? Pensa. A gente vê, irmãos, exemplos tremendos de oração. Eu gostaria de mostrar para vocês em Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 12. 12? É, que eu estou tão acostumado com Romanos 12, 2 que acaba saindo sem querer. Romanos capítulo 12, versículo 12. Diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração, perseverantes. Não é orar para ver se Deus vai fazer, é orar até que você veja com os olhos físicos aquilo que Deus já fez por você, antes de você nascer, aquilo que Deus já planejou para você. É assim. Quanto você ora? Irmãos, faltam 4 anos para eu completar 6 décadas de vida. Nasci num lar onde meus pais se conheceram, namoraram, noivaram, casaram dentro da igreja evangélica. Eu nasci dentro da igreja evangélica, ou seja, bem, conheço todos os trâmites. E, irmãos, os meus pais oravam muito, minha mãe orava muito, meu pai passava noites inteiras orando. Íamos para o culto, íamos para a igreja, era comum, o pessoal da igreja, todo mundo ficar de joelho 1 hora orando e ninguém se levantava.
Detalhe, igreja cheia, viu? Jovens, crianças, velhos, mais ou menos, experientes, tudo, todo mundo orando. Mas pastor, e o que eles oravam? Aí pronto, agora aí era tudo. Tinha de tudo. Orava de tudo, por tudo. Eles não tinham conhecimento maior da palavra de Deus. O conhecimento deles era pouco. Mas mesmo assim, com o pouco conhecimento que eles tinham, eles aplicavam o que sabiam. E muitos de nós temos tão grande conhecimento, já crescemos bastante na palavra, mas não praticamos o que sabemos. Eu pergunto, não seria melhor que você não tivesse conhecimento, mas praticasse o que sabe? Eu lembro quando o pastor Band dizia: de que adianta você saber a Bíblia toda, de ponta a ponta, e não praticar nada dela? É melhor você saber 2 ou 3 versículos que você pratica, do que você saber a Bíblia toda e não praticar nenhum. Por quê? Porque o juízo, meu irmão, vem maior para quem conhece e não faz. Juízo vem para todos. O pecado traz juízo, atrai juízo de Deus. Mas ele é maior para quem conhece e não pratica. Aprenda, meu irmão, a oração tem que ser algo constante na sua vida. Você deve fazer disso uma prática, não é só diária não, é horária, é toda hora, está orando, está falando com Deus, está conversando com o Senhor. A gente falamos, a Neide fez uma homenagem para a Jennifer agora. Irmãos, vocês precisam ver o quanto nós oramos, tanto pelo Joshua como pela Jennifer, desde pequenos, e até hoje a gente continua orando, intercedendo por eles, falando com Deus acerca deles, pedindo sabedoria a Deus para dar as respostas que eles precisam. Por quê, meu irmão? Porque a gente é crente? É só por isso. Sabe, durante séculos, muita gente foi enganada nessa questão de oração. Elas achavam que a oração é a fonte do poder, quando na verdade é a presença do Espírito dentro de nós que é a fonte do poder. Mas eram pessoas que diziam: olha, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nem oração, nenhum poder. Ouvi isso, nossa, eu já ouvi, eu acho que eu devo ter ouvido isso milhares de vezes. A oração não é o poder, a obediência às instruções que você recebe na oração é que ativa o poder de Deus em teu benefício e da tua família. É quando você ouve a Deus dentro de você. Pastor, eu não tenho ouvido a Deus dentro de mim. É porque você está insensível à voz do Espírito. Você é uma pessoa ocupada, você é uma pessoa que trabalha muito, ou talvez você seja uma pessoa que assista todas as séries que tiver na Netflix, que gosta. Ou talvez você seja uma pessoa que está tão ligada com outras coisas, qualquer outra coisa, que não se atenta para o principal. Vai orar. Tema: ore. Ore. Muitas vezes é na oração que nós recebemos instruções, e que muitas vezes a gente não está sabendo. Senhor, a tua palavra diz que isso e isso e isso deve acontecer na minha vida e na vida da minha família. E por que não está acontecendo isso e isso? Irmãos, a resposta é na lata. Você não está andando em amor. Eu amo todo mundo. Não. Você guarda rancor, guarda um ódio aí dentro do seu coração contra fulano e tal, naquele dia assim. Perdoa. Onde é que você ouve isso? Oração. É na oração. Senhor, eu estou numa dificuldade financeira tão grande. Claro que ninguém aqui está, os outros por aí afora. Ninguém aqui não está com isso não. Estou numa dificuldade financeira tão grande, Senhor. Ô Pai, toca no coração de alguém para mandar um pix para mim. Toca, Senhor. Aí tem uns que até diz: fulano, beltrano. Essa aí que fogo mesmo, negócio desse. Toca, Senhor, no coração. Por que estou passando por isso?
Ah, o Senhor diz, vai trabalhar. Ups. Mas eu estou trabalhando, já estou trabalhando, pai. O que é que está acontecendo? Você está querendo que outras pessoas sejam sua fonte, não eu. Enquanto não se faz de Deus a sua fonte, você jamais prospera em todas as áreas da sua vida. Isso é um dos capítulos do meu livro que eu estou escrevendo, chamado Prospere e Avance. Está falando sobre isso aí. A fonte é o Senhor. E as pessoas? Instrumento. Ferramentas. Teu trabalho, teu conhecimento, ferramenta, instrumento. Mas a fonte é o Senhor. Como é que você sabe disso? Na oração. Vamos lá. Lucas, capítulo 5. Já citei esse versículo muitas vezes, mas vou citar outras muitas vezes. Jesus foi o homem mais próspero que jamais existiu. Não existiu ninguém tão próspero quanto Jesus. Alguém que se cercou de 12 pessoas que eu não queria ninguém daquele jeito na minha diretoria da igreja. É sério. Ô turminha para dar trabalho. O melhorzinho que tinha era Judas, gente. É sério. Pode olhar, Jesus nunca corrigiu Judas. Mas Pedro era cada lapada que uma atrás da outra. Jesus, mesmo com esses 12 homens despreparados, dando trabalho, mesmo assim, Jesus prosperou mais do que qualquer pessoa que você possa conhecer nessa terra. Porque era filho de Deus? Pode ser, tu também é. Porque ele tinha o Espírito Santo dentro dele? Tu também tem. Mas ele era Deus, mas estava na terra como homem. Como homem, sentiu dor, sentiu cansaço, sentiu fome. Nem esses argumentos não dão certo. Rapaz, ele estava como homem. Por que Jesus prosperava tanto? Capítulo 5, versículo 15 de Lucas. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir, e para ser por ele curada das suas enfermidades. Deixa eu te dizer uma coisa. Aqui Jesus tinha 32 anos, estava no seu segundo ano do ministério dele, e foi o tempo auge do ministério dele. Não tinha ninguém tão famoso quanto ele. Havia vários rabinos naquela época, mas Jesus ele superava todo mundo, justamente por causa dos milagres, por causa da libertação e também por causa da palavra. Enquanto os outros seguiam a lei, outros seguiam a cultura grega, Jesus simplesmente trazia uma palavra que ia de encontro ao coração das pessoas. E isso, meu amigo, atraía multidões. Mas na Bíblia, em toda a Bíblia, eu não vi nenhuma profecia ser plano de Deus para que ele fosse popular. Nunca foi plano de Deus para que Jesus fosse popular. Nunca foi. Por isso, Jesus não buscava popularidade. Porque aquilo que não interessa a Deus, não tem que interessar a você. Aquilo que Deus não inclui, você também não deve incluir na sua vida. Estou entendendo isso, gente? Aquilo, presta bem atenção nisso, que não está no centro da vontade de Deus, você não deveria nem sequer cogitar. Amém. Então, voltando, vou ler de novo, versículo 15. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, ajuntava-se muita gente para o ouvir, e para ser por ele curada das suas enfermidades. Gente para valer. Mas olha o versículo 16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários, e ali fazia o quê? Orava. Se retirava para os desertos, para lugares solitários. Ai, pastor, Jesus se isolando. Ele não estava se isolando, ele estava para ter uma reunião com seu pai. É diferente.
Jesus nunca ficava sozinho. Quando seus discípulos não estavam por perto, ele estava com o Pai dele. Quando seus discípulos não estavam por perto, ele estava com o Pai dele. Muitas vezes nós não temos resposta das nossas orações, porque a nossa oração é uma oração apenas para pedir. Nada contra pedir, nada. Olha, ei, escuta, Jesus foi quem disse: pedir dá-se-vos-á. Ele diz que tudo aquilo que a gente pede, recebendo pela fé, é nosso. O detalhe é porque a maioria dos cristãos tem ficado só com essa parte. O quê? Pedir. Aí já... Isso aí eu também falo no meu livro, tá? Prospere e Avança, eu falo sobre isso também. Tem que fazer o merchandising, gente. Tem que fazer, né? Direitinho. Então, aí o que acontece? O sinônimo de oração acabou virando pedir. Já notaram isso? Orar, vai pedir. Orar, vai pedir. Já orou, irmão? Já pediu a Deus? Mas pedir não é orar. Tem petição na oração, mas pedir não é orar. Oração é, como eu já falei muitas vezes aqui, oração é para diálogo. Vai ter perguntas na sua vida que eu, como seu pastor, não tenho resposta. Vai ter dúvidas, talvez algumas existenciais na sua vida, que nem eu, nem ninguém tem a resposta, mas na oração tu tem a resposta. Por que não orar? Por que não investir um tempo para orar? Ou melhor, por que não ter uma vida de oração? Quando eu oro, quando eu declaro a palavra, vamos dizer assim, quando eu declaro a palavra e ela não funciona, eu vou orar, mas eu vou orar para dizer: Senhor, onde é que eu estou errando? O que é que tem de errado na minha vida? Me diz aí. Por quê? Porque precisa funcionar. A palavra foi criada para funcionar. Se não está funcionando, eu fiz alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Eu já contei aqui, vou contar de novo, o testemunho do Kenneth Copeland, que precisava de 8 milhões, era 8 milhões de dólares, para pagar uma conta lá, 8 milhões de dólares, tá, gente? Pagar uma conta, era por mês. E pagava as outras coisas, não pagava essa. E declarando a palavra, e falando a palavra, e orando em línguas, e nada. Ele reuniu a diretoria dele e disse: vamos saber de Deus, por que não está acontecendo? Por que não chegou esse dinheiro? Porque é para chegar. Aí Deus respondeu na lata. Deus disse: é porque em vocês não tem palavra suficiente para atrair esse dinheiro para vocês. Por isso que não se manifestou. Detalhe: o homem tem 56 anos pregando de prosperidade, gente. Acho que ele entende alguma coisinha nessa parte aí. Aqui e ali, né? Mas em algum momento houve um descuido e a fé diminuiu. Por quê? Porque você é responsável pelo aumento ou diminuição da sua fé. A fé diminuiu. Não é que Deus não podia fazer, Deus já tinha feito, mas eles não recebiam. Está todo mundo entendendo isso? A mesma coisa pode acontecer com você. Você só vai saber, meu irmão, o que você precisa fazer. Talvez o pastor te dê alguma resposta. Talvez sua mãe, seu pai, sua esposa, seu marido pode te dar uma resposta. Mas a resposta certa vem dele. Se os cristãos orassem mais, os pastores teriam menos gabinetes. Não estou fugindo da minha responsabilidade, eu sei, esse é meu trabalho. Mas acredite, se os cristãos orassem mais, não haveria tantos gabinetes como a gente tem. Por quê? Porque eles seriam supridos. Uai, e por que vem para a igreja? Para adorar ao Senhor junto com seus irmãos, porque quem ama quer estar junto. Pronto, a partir de hoje, Eva deve receber umas... Ih, cancela meu gabinete. Se foi Deus que respondeu, cancela mesmo, porque eu não vou ter resposta mesmo não. Se é Deus que responde... Irmãos, eu estou para ajudar. Eu atendo cada um das minhas... Eu só não atendo ovelha de outro pasto, mas as minhas, eu atendo todo mundo. Eu gosto de todo mundo, mas meu irmão, aprende uma coisa. Eu não sou tua fonte, eu não sou teu suprimento, eu não sou o Senhor sabe tudo, não. Eu sou apenas mais um servo igual a você. Igualzinho.
Tanto é que lá no céu não tem essa história de pastores. Você sabia? Ah, pastor Johnson, não. Não. Lá só tem um pastor, não precisa de outro. Aqui eu sou um pastor auxiliar do pastor supremo. Só isso. Mas aprenda a investir tempo orando. Um grande homem de Deus, século 17. Ele reservava todos os dias as 4 primeiras horas do dia para orar. Detalhe, acordava 4 horas da manhã. Todo dia para orar. E se porventura ele passasse, acordasse mais tarde, ele dizia que perdia o dia. Ele não conseguiria viver bem aquele dia se não passasse aquelas 4 horas orando. Um outro homem de Deus, um homem poderoso lá na Inglaterra, ele tinha feito uma cruzada de cura e libertação em Londres, e foi um sucesso. Muita gente foi curada, e liberto também. Muitas pessoas foram salvas. Era um evangelista. Mas na segunda-feira ele chegou de manhã, logo cedo, no escritório dele, e disse para o secretário dele: olha, eu vou entrar para orar, não me chame por nada, não me chame. Sim senhor, tá certo. Aí entrou lá, estava lá orando. De repente começou aqueles carros chegando, aqueles carros antigos, chegando, passou bem uns 4 ou 5, aí parou um mesmo no meio, desce lá o primeiro-ministro da Inglaterra. A Inglaterra naquela época, na era industrial, era o primeiro mundo da época, e aquele homem, primeiro-ministro, era considerado o homem mais poderoso do mundo. E aquele homem chega aí, começou a chegar gente, chegando gente e tal, enchendo, e ele, sim, pois não, pode sentar, você está aí, aquela coisa toda. Aí disse: olha, esse aqui é o primeiro-ministro, e ele veio falar com o pastor fulano. Eu esqueci o nome do homem. Veio falar com o pastor fulano. Ah, sim, peraí que eu vou falar com ele. Aí, peraí. Entrou lá, o homem de Deus estava ajoelhado, falando tão baixinho, que ninguém ouviu o que ele falava, praticamente sussurrando, e todo o local tomado pela glória. E ele bem baixinho, só. Ah, meu amigo, mas quando não está acessível ao Espírito, faz besteira. Passou direto, foi lá: pastor, o primeiro-ministro está aí, pastor, o primeiro-ministro está aí, o primeiro-ministro está aí. Aí ele parou. Sim, diga. O primeiro-ministro está aí, quer falar com o senhor. O homem de Deus olhou para ele, nos olhos dele, e disse: eu estou em audiência com o Rei dos Reis. Quem é o primeiro-ministro para interromper? Ele espere. E voltou a orar. E o primeiro-ministro da Inglaterra, considerado o homem mais poderoso do mundo, teve que esperar sentadinho 45 minutos até que o pastor parasse de orar para falar com ele. Isso é o que nós temos que fazer. É isso de consciência de quem habita em nós. Mas muitos de nós, recebemos doutrinas tão erradas, que simplesmente, meu Deus, não, quem ora mais é o pastor, não, quem ora mais é o evangelista, é quem tem carro no 5.2, meu irmão, não tem essa de orar mais. Todo crente tem que ter uma vida de oração. É uma vida, independente de ser pastor, profeta, evangelista, querubim, serafim, não interessa, precisa ter esse momento de oração. Mas a nossa geração está tão ligada nisso aqui. Isso aqui é a Bíblia, tá? Está tão ligada no celular, que não dá atenção àquele que essa pessoa diz: ele é o primeiro lugar na minha vida. Qual é, meu irmão? Se Deus não for o primeiro lugar na sua vida, Ele não é mais em nenhum lugar. Por quê? Porque o primeiro lugar na sua vida só cabe um.
Se não, ele não está, ele também não está em segundo, nem terceiro, acabou. Alô? Jesus orava sempre. Em Lucas ainda, 22. Aleluia. Aleluia. Você pode olhar para a pessoa da direita, da esquerda, atrás de você, na frente de você, umas 6 pessoas ao seu redor, e diga simplesmente uma coisa: ore. Na frente, atrás. Ore. Ora. Vocês estão entendendo isso, gente? A oração é vital para que nós possamos avançar. Eu estou com um problema na minha casa muito grande. Ore. Estou passando por uma dificuldade tremenda. Ore. Estão falando mal de mim. Ore. Pastor, olha, entraram na minha rede social e disseram um monte de coisa. Vai orar. Não, vou dar resposta. Dê resposta a quem te critica e você está lá valorizando ela. A melhor forma, agora veio algo no meu coração, eu vou falar isso. A melhor maneira para você tratar uma pessoa que está sempre perseguindo você é a indiferença. Mas está falando mal de mim, e daí? Tem boca, fala o que quer. Vou sair dessa igreja, porque fulano falou de mim, fulano... Teve uma que disse, vou sair dessa igreja, porque daqui eu não piso mais não, porque aqui ninguém me ama. Aqui da igreja. Aí eu disse, perguntinha, tu ama alguém? Amo todo mundo, então espera que a colheita chega. Eu disse, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Você está precisando falar com o pastor. Eu estou falando com o senhor, não com o pastor. Eu sou o pastor, Jesus. Ele é o dono da igreja, ele é que manda. A gente só obedece. Mas ele manda, vai falar com ele. Ao invés de ficar postando coisas na rede social, criticando o dízimo, criticando a oferta, criticando isso. Meu irmão, escuta, vai orar, fala com Deus, pergunta para ele por que existe o dízimo. Aí ele vai te ensinar. Aí ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar que quem coloca, escuta bem, que eu vou te dizer, quem coloca críticas para não plantar, para não semear, para não dar, para não fazer, está fazendo do dinheiro o seu senhor. Quando o dinheiro é um escravo, não tem isso. Está todo mundo entendendo isso? Está todo mundo me entendendo aqui? Vamos lá, Lucas capítulo 22. Eita glória, vamos lá, rapidinho, irmãos. Lucas 22, versículo 39. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, Monte das Oliveiras, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Em seguida apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, ele fazia o que, gente? Orava. Agora perguntinha que eu preciso fazer para todos vocês. Se Jesus, o maior de todos, o maior exemplo de todos, orava o tempo todo, e eu e tu, e eu e você, está todo mundo entendendo isso, gente? O problema, muitas vezes, é porque tem pessoas que elas oram sim, mas é assim como se fosse um peso, sabe? Tem que orar, né? O pastor falou, misericórdia, senão se eu não orar, no próximo domingo lá vem de novo. Vai usar outro falando sobre oração. E aí é que está errado. Se a oração está sendo um peso para você, você está sendo dominado pela carne. O que é carne? Todo pensamento que se rebela contra Deus. Carne é a maior e mais poderosa aliada que o diabo tem contra você. Quando
Você vai orar, é aquele peso, é aquela dificuldade, é aquela coisa, é olhando para o relógio o tempo todo, e olhando para o relógio o tempo todo, e lá vai, meu irmão, você está sendo um carnal de primeira, está uma carne pura, tem que entrar na churrasqueira de Jeová. Pense, meu irmão, oração é prazerosa. Oração é prazerosa. Rapaz, estão falando do balde fulano, dizendo um monte de coisa e tal, e lá vai, e olha, já cortaram os subsídios dele, já cortaram isso, já cancelaram ele, já tudo. E o que é que ele faz? Ora. Ele ora, pronto, acabou. O diabo tem pavor de crente que fala a palavra e tem intimidade com Deus na oração. Ele morre de medo de gente assim. E se não houver, vai precisar de disciplina? Precisa. Pastor, precisa de disciplina? Precisa. Para orar, precisa de disciplina. Uai, crucificar a carne? Ixi, é hoje, a final do campeonato. O meu time, que eu não vou dizer qual é, que tem vários aqui, o meu time está na final. Eu vou, aí você lá senta, né, e tal, direitinho, pega uma pipoca e veste a camisa do time, e lá vai, e aí você está lá torcendo e tal, quando apita o árbitro, aí o Espírito Santo vai orar. Agora, depois, agora. Alguma coisa ter um time? Não. Eu tenho um time. Qual é o meu time? O da zoeira. Eu gosto de zoar com quem perde. Eu sou o time da zoeira. Perdeu, eu estou lá. Exato, né? Não, nada contra. Mas, meu irmão, aprenda uma coisa. Quando algo te faltar, não é o teu time que vai te suprir. Aquele jogador que tu torce tanto, que faz tantos gols, nem sabe da tua existência, criatura. Mas Deus conhece você, conhece a sua necessidade, e Ele é que te supre. Eu vou dizer de novo, Deus conhece toda a sua vida, então dele é o principal. E o resto, já está dizendo, o resto, se sobrar tempo, se der, se tudo bem, se não estiver fazendo nada, a não ser orando. Vocês estão entendendo isso, gente? Oração tem que ocupar uma posição da nossa vida primordial, em tudo. Em tudo. O Senhor diz: faça hoje um compromisso comigo, para separar tempo para orar, para conversar comigo. Eu tenho muito para te revelar. Eu tenho muita coisa para te mostrar. É o que o Senhor está dizendo agora. Jeremias 33:3, clama a mim, ou ora para mim, e te mostrarei, ou te revelarei, coisas grandes e firmes, ou grandes e ocultas, que não sabes. Deus conhece seus filhos, Deus conhece seu marido, Deus conhece sua esposa, Deus conhece sua família, Deus conhece sua igreja, Deus conhece seu trabalho, Deus conhece seus amigos. Ele sabe qual é a melhor maneira de você se conduzir. E onde é revelado isso? Na oração. Oh, como eu gosto da expressão, pastor, eu estava orando e me veio uma palavra no meu coração, assim, 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 e o assim, 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 está de acordo com a palavra de Deus, está certinho. Rapaz, olha, eu fico tão feliz, eu gosto tanto. Por quê? Obrigado, Pai, você acabou de fazer um gabinete com minha ovelha. Ó, que bênção, bênção, quando você ora mais. E sabe, tem mais uma coisa, Deus não quer revelar só coisas a teu respeito, Deus quer revelar coisas a respeito de outras pessoas. Aquela pessoa que você ama, mas está longe, você não sabe como é que ela está. Aquela pessoa que está distante, mas você não sabe como ela está. É na oração que Deus vai te mostrar. Ore por isso, interceda por isso. Mas também tem outra coisa na oração. Ele vai mandar você orar por pessoas que tu não gosta. Pastor, e tem pessoas, tem pessoas que eu também não gosto não. Tem pessoas que eu não gosto não.
É sério. Amar, a gente ama todo mundo, mas Deus não falou sobre gostar. Porque gosto é diferente. Tem gente que gosta de pizza, tem outros que não gostam de pizza, tipo a Eva, não gosta de pizza, meu Deus do céu. Tem gente que gosta de uma pessoa, tem gente que não gosta, vai, é normal. É normal. Mas amar, você tem que amar todo mundo. Alô, preste atenção, depois vocês combinam a pizza aí. Preste atenção, falou de pizza, já estou combinando o lugar que vou comer. Espera aí, gente, ó, preste atenção nisso. Escuta. A melhor maneira da gente demonstrar o amor que temos pelos outros é orando por eles. E orando por eles com o mesmo fervor que você oraria por um filho seu. Acredito, eu já passei por tudo isso. Já tive que fazer a minha carne ficar crucificada, porque o Espírito está dizendo que eu tinha que orar por uma certa criatura. E meu Deus do céu, eu dizia, Senhor, eu sei que vai para o céu, mas é complicado. Complicado. Mas o Senhor disse, vá orar por ela. Por quê? Porque você não gosta dela, mas ela é alvo do meu amor. Quando você ora por uma pessoa, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Quando você ora por uma pessoa, você está permitindo que o amor de Deus atravesse você e alcance aquela pessoa. Você está sendo o canal, você simplesmente está sendo o canal para aquela pessoa. Eu aprendi que boa parte dos irmãos que viram cristão 6 horas, vocês sabem, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Aí ele acha que quanto mais gente orando por ele, mais Deus vai responder. Não é assim não, tá? Com Deus, isso é uma lógica humana, não funciona com Deus não é por aí não. Não é assim não. A maioria desses irmãos que são 6 horas, eles mesmo não oram. Eles querem que os outros façam o que ele deve fazer. Alô? Nossa, realmente, minhas pregações estão deixando todo mundo silencioso. Como eu queria trazer uma pregação daquela que o pessoal pula, dança, sai correndo e eu queria demais. Mas o pastor Supremo quis que eu trouxesse isso, então é isso. Tem comida que não é gostosa nem um pouco, mas é necessária. Eu que o diga. A mesma coisa com a palavra. Tem palavra que é agradável, é gostosa, é ótima para a nossa alma, é bênção. Mas tem outras que amarga. Mas é necessário. Faça uma pergunta retórica para 5 pessoas ao seu redor. Diz assim: tu está orando? Não responde. Fica quieto. Hoje pela manhã, eu quero recomendar fortemente que quando for postado no YouTube a ministração de hoje de manhã, assistam atentamente. Foi muito boa. Foi ou não foi? O pessoal que estava aqui. Foi maravilhosa, gente. Foi bênção. E hoje pela manhã, quando a Natália começou a ministrar, eu digo: Senhor, ela vai ministrar o que eu vou ministrar? Não faz isso não, meu Deus do céu. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Ela diz uma coisa fantástica. Ela diz que Deus vinha ao entardecer, tardinha, já no finalzinho da tarde, para conversar com Adão, para ter diálogo com Adão. Deus sempre quis ter diálogos conosco. Deus sempre quis conversar com você, conversar com todo mundo. Ele ama conversar. Ela disse que ele vinha conversar. E amados, hoje, mas deixa eu te dizer uma coisa. Hoje, Deus não vem conversar. Ele mora dentro de você.
Ele não morava dentro de Adão, não. Ele vinha no final do dia para conversar com ele. Mas hoje ele mora dentro de você. Não ignore a presença santa do Senhor que está dentro de você. Conversa com ele, fala com ele, esteja ouvindo ele. Tem outras pessoas aqui. Deus não me disse quem. Então, falo para todo mundo. Aí se ele falar quem, eu digo. Mas tem outras pessoas que oram, mas não ouvem ele. Ou seja, na oração eles esperam apenas um monólogo, só ele fala. Não, você tem que parar para ouvir. Voltando para a questão, orou, orei, falou com Deus, falei, o que foi que ele disse? Pronto, é essa parte. Ele não falou nada, falou. Todas as vezes que você perguntar a Deus alguma coisa, Deus vai falar na hora. Eu não vejo exemplo bíblico para Deus simplesmente ficar calado. Quando alguém está perguntando algo para ele, Deus ficar calado, passar 2 semanas, 3 semanas, 3 anos, 4 anos, 5 anos para responder. Eu não vejo. O que eu vejo é pessoas perguntarem a Deus, mas não estar sensíveis para ouvir Deus falar. Antes de perguntar onde foi que eu errei, se perguntar onde foi que eu errei, converse com o Senhor. Às vezes você não errou, só que o problema é tanto que você precisa entregar para quem pode resolver. Mas você está ali, e eu não consigo resolver, então eu já orei, mas não está resolvendo. Enquanto está segurando, está falando, você não entregou. Entregar é isso. Entregar é isso. Sabe, irmãos, quando eu entrego algo a Deus para Ele resolver, são coisas que eu não posso resolver. Eu não tenho capacidade de resolver. Eu nem sei o que fazer. Aí eu entrego ao Senhor. E eu digo, Senhor, olha, eu não vou mais falar disso, eu não vou mais pensar nisso, eu não vou mais orar por isso, eu vou considerar isso resolvido. E todas as vezes que eu fiz assim, em todas as vezes eu fui atendido. Todas. E não demorou muito não, viu, Mauro? Foi rápido. Deus pode fazer em 5 minutos o que você não consegue fazer em 15 anos. Deus pode fazer em 5 minutos o que você trabalhando 15, 20 anos você não consegue resolver. Vai orar e vai conversar com Ele. Aquilo que você precisa fazer, preste bem atenção nisso. Aquilo que você precisa fazer, Deus vai dizer o que você precisa fazer. Mas aquilo que você não precisa fazer, aquilo que você não sabe, deixa com Ele. E vou orar por outra coisa. E vou falar com Ele outra coisa. Irmãos, não se compara. Você chegar em casa depois de um culto, entrar no escritório, sentar, cansado. Você senta lá, fecha os olhos, e antes de você falar qualquer coisa, você ouve a voz. Oh, como eu tenho um prazer em você. Se compara isso, e eu já ouvi isso várias vezes. Como eu tenho prazer em você. Deus tem prazer em conversar com você. Não busque Ele só quando a coisa aperta, não faz isso não. Você mesmo não gosta que alguém só te busque na hora do aperto? Ou alguém gosta? Só na hora da dificuldade, aí chega e te procura. Depois, obrigado aí, tchau. Não. Deus também não gosta disso não. Ei, escuta, investe tempo, vai orar, vai conversar com o Senhor. E não busque apenas no problema. Falou do problema, pediu, tal, amei, recebeu, glória a Deus. Senhor, eu quero conversar agora contigo. Quais são os planos que você tem para mim? Ou eu estou cumprindo os teus planos para a minha vida nessa época? Eu vou dizer de novo. A pergunta, eu estou cumprindo, Senhor, o teu plano para a minha vida, para essa época, para esse momento? Eu estou no lugar certo, estou fazendo o que Deus disse, cumprindo o plano dele, para essa época da minha vida. Aí o que acontece? Não tem homem mais feliz do que eu, pode ser igual, mas mais não. Por quê? Porque eu estou no centro da vontade de Deus. Amém, queridos?
Foi essa palavra que Deus mandou que eu trouxesse essa noite. Ore. Vou dizer de novo, ore. Repetindo, ore. E só para você não esquecer, ore. Amém?